Alô você, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast. Hoje nós estamos de forma especial falando um pouquinho sobre a regulamentação de imóveis no município de Caculé, né? E é claro, algo muito especial que chama a sua atenção. Então você já pode conversar conosco, né, através do chat e com certeza nós tiraremos aí as suas dúvidas no decorrer desse nosso bate-papo. Comigo, nós temos aqui, como você já vê, né, a presença do nosso vice-prefeito, doutor William. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, Mal. Satisfação estar aqui presente contigo. Muito bem. E também temos aqui, gente, a representação, né, do Instituto Cidade Legal, com o doutor Juan. Seja muito bem-vindo. Obrigado, prazer estar aqui com vocês. E o oficial do Cartório de Registro de Imóveis, né, doutor Gabriel, muito bem-vindo. Boa noite, obrigado. Pois é, gente, então temos muito a falar, né, e com certeza também muitas dúvidas a serem tiradas, né, no decorrer desse nosso bate-papo. Para começar, claro, a gente vai falar sobre a questão do objetivo desse nosso bate-papo, né, a regulamentação de imóveis no município de Caculé, proporcionando cidadania e acesso aos incentivos com a emissão de escritura pública registrada. Olha aí, né? Então, com certeza, tem muito a gente falar e tirar as nossas dúvidas aqui. Para começar, eu já pergunto a doutor Juan, né, o que é e como funciona a REURB, por gentileza. Esse nome, REURB, é para muitos uma dúvida de onde saiu, né? A própria lei, a Lei Federal 13465, foi criada em julho de 2017. Ela cuidou de positivar, de trazer descrito no seu corpo lá essa sigla REURB, que nada mais é do que um procedimento, né? E o nome ele advém de uma sigla, Rede de Regularização e URB de Urbana. E trata-se de uma regularização fundiária urbana, mas que também é aplicável às áreas rurais nos municípios do Brasil. É uma lei federal que regulamentou um procedimento administrativo que tem por objetivo simplificar os trabalhos da regularização de imóveis, transferindo para o município, lá para o âmbito da prefeitura, todo o procedimento administrativo, onde a gente tem a fase de aprovação de projetos, emissão das escrituras, a titulação dos ocupantes dos imóveis é feito pelo município e ao cartório de registro de imóveis fica a cargo ali a etapa de registro de todo esse procedimento para que as pessoas, então, com o título emitido, com a escritura emitida em seu benefício, uma matrícula individualizada no cartório de registro de imóveis, ao ter o registro dessa escritura, desse título, ela então pode se dizer dona do seu imóvel, porque, como bem a legislação, o Código Civil reza, só é dono quem registra e, então, o procedimento de REURB tem como produto final, o que as pessoas alcançam com o procedimento de REURB é a escritura do imóvel registrada definitivamente no cartório de registro de imóveis. Lembrando que nosso país é um país subdesenvolvido economicamente falando e, de acordo com os especialistas que fundamentaram os estudos que levaram à edição dessa lei, o país é um país subdesenvolvido, principalmente por causa da irregularidade de imóveis. A gente tem um exemplo aqui de Caculé, onde temos uma construção civil pujante e que só não é maior, né, como o William, né, o doutor William, vice-prefeito, diversas oportunidades já ressaltou, só não é maior e não cresce mais ainda nesse segmento em razão dos imóveis irregulares. Então a regularização fundiária está diretamente atrelada, a REURB, aí, ao desenvolvimento econômico dos municípios e à dignidade das pessoas que ocupam esses imóveis. Doutor, nós já começamos então esse nosso bate-papo, né? E o senhor representa, então, o Instituto Cidade Legal, né? E qual a função desse instituto neste processo? O Instituto é uma entidade que foi criada no ano de 2017, com a edição dessa lei, né? Nós somos pioneiros no Brasil, quando a medida provisória de 2016 foi criada e dela se originou essa lei, já enxergávamos o grande problema que existe no Brasil de irregularidade de imóveis e pensamos, não, vamos criar uma instituição para atuar com essa lei que, né, viria a existir com a edição da medida provisória, que tem um caminho natural. A gente viu que se editou a medida provisória, era um caminho natural de que ela se tornasse uma lei. Então criamos um instituto para atender as prefeituras do Brasil como um corpo técnico qualificado, onde a gente tem lá todos os profissionais envolvidos no procedimento de REURB, os engenheiros, arquitetos, assistentes sociais, advogados, né, todos os topógrafos, aqueles profissionais que são necessários às atividades deles dentro do procedimento para que a prefeitura possa receber um material bem formatado, dentro dos padrões legais, aprovar esse material, emitir as escrituras, cumprir aquilo que é a função indispensável da prefeitura, como que é um protagonista da REURB, e isso ir para o cartório de um modo redondo. Eu acho que o Gabriel vai ressaltar um pouco disso na qualidade de oficial de registro de imóveis, que um dos grandes problemas da REURB é quando isso chega lá no cartório e às vezes não chega redondo, não chega dentro da
aquilo que deve chegar, e aí muitas vezes fica para a população a sensação de que o cartório é mau porque o cartório ele não registrou e mandou um tanto de nota devolutiva. A gente sabe bem que o oficial ele tem uma função muito importante, que é garantir a publicidade e a legalidade dos atos de registros, mas ele tem que, né, ter todo um zelo sobre esse trabalho, afinal de contas responde com o próprio patrimônio civil, criminal e administrativamente por tudo que faz ali. Então, nós como instituição privada nos especializamos nisso, pelo grande número de demandas que tem no Brasil. Nós estamos falando de um país com mais de 70 milhões de imóveis e o IBGE apontou que mais de 50% do país está na informalidade. Então, a nossa função é auxiliar, né, fazendo os trabalhos técnicos para levar ao município e, por fim, chegar ao cartório para registro certinho. Quero agora, então, direcionar a minha fala ao Dr. Gabriel, né? Ele que é oficial aí do registro de cartórios, do cartório de imóveis, né? Doutor, como funciona, então, a atuação do cartório de registro de imóveis no processo REURB? Boa noite, é um prazer estar aqui nesse espaço para a gente poder esclarecer todas as dúvidas, né, juntamente com a Prefeitura Municipal, com o representante Dr. William, Dr. Juan, representante do Instituto. E, na verdade, quando cheguei ao município há 8 anos e assumi o cartório de registro de imóveis, assim como no Brasil todo nós temos o problema com relação à regularização fundiária, a maioria dos imóveis também em Caculé a gente encontrava um impasse de esbarrar em uma evolução imobiliária registral devido à falta de regularização que a gente tinha. Então a gente tinha muito problema com relação a loteamentos, a como se criar, né, como se cria um loteamento, existia a dúvida, e isso é algo que não só se restringe a Caculé, mas a nível nacional. E que quando o município ele vai se consolidando, ele vai crescendo, acaba que quando você, de repente, não tem uma atuação adequada, né, caminhando em conjunto, município, prefeitura municipal e cartório, você acaba acaba contribuindo para essa falta de regularização. Sim. E aí a gente se deparou com inúmeros bairros já consolidados e que a gente precisava de achar uma forma de regularização, né? Como regularizar esses bairros? Existiu uma forma, antes da Lei 13.465, existiu uma forma de regularização que eles tentaram pelo Minha Casa Minha Vida. Quando editaram a lei do Minha Casa Minha Vida, se tentou um projeto de regularização a nível nacional, mas que, infelizmente, não foi para frente, não teve tanta efetividade. Diferente do que veio agora, porque a lei da REURB, ela trouxe caminhos que facilitou o processo de regularização. É um processo complexo, né? É um processo que demanda um conhecimento técnico por parte do poder público municipal e que muitas vezes, sozinho, o poder público municipal não consegue, com a mão própria de servidores, devido à complexidade do procedimento, ele não consegue realmente sozinho colocar em prática e apresentar para o cartório as peças necessárias para essa regularização. Então, aí é onde, né, existem vários institutos a nível nacional. O Instituto Cidade Legal hoje atua, como o Dr. Juan disse, em inúmeros municípios no país, onde eles possuem tanto conhecimento como também corpo técnico, e quando eles chegam no município é justamente isso, oferecendo uma parceria no sentido de que eles conseguem desenvolver um trabalho técnico que o cartório precisa, ou seja, a lei impõe determinados requisitos que a gente precisa de analisar como oficial do registro de imóveis. E nessa análise a gente precisa, por exemplo, de trabalhos técnicos com georreferenciamento, nós precisamos de estudo de assistência social, por exemplo, e até viabilidade ambiental, dependendo da localidade. Não é o nosso caso aqui de Caculé, mas em algumas localidades você precisa até de repente, um estudo ambiental para poder ser analisado aquela área que vai sofrer regularização. Então, é algo complexo, que por mais que a lei trouxe ferramentas para facilitar o procedimento, o cartório, obrigatoriamente, a gente precisa de analisar isso quando chega no cartório, se esses requisitos legais estão sendo cumpridos. Então, na verdade, o papel do cartório na REURB, ele é basicamente o seguinte, o registrador ele olhar a parte objetiva, técnica, se a lei está sendo respeitada. Então, ou seja, o cartório não entra no campo de quem vai ser beneficiado, de qual bairro vai ser escolhido primeiro para ser feito a REURB, ou então a forma, a condução e o passo a passo dessa regularização. Por exemplo, o cadastramento, o cartório não entra nessa etapa. O cartório entra na etapa final. No caso, esse trabalho é o desenvolvimento do Instituto Cidade Legal. E do município. E do município. E do município, certo, exatamente. Certo. O município é o figurante principal, ou seja, o município que dá as cartas. O Instituto é o parceiro, por exemplo,
que vai auxiliar o município nessa parte técnica, que na maioria dos municípios, até em municípios, nós estamos falando de cidades grandes, não possui um corpo técnico capaz de seguir com uma regularização fundiária, porque é um trabalho que demanda técnica, demanda equipamentos, demanda conhecimento, né, custos, né, nessa área. Então, o cartório de registro de imóveis ele faz essa análise, promove as buscas para verificar se aquele bairro possuía uma matrícula originária, por exemplo, verifica e constata se realmente trata-se já de um núcleo consolidado no município, ou seja, não se trata de um loteamento novo. Por quê? Um loteamento novo, por exemplo, ele não pode participar de um processo de regularização fundiária. A lei ela veio justamente para resolver o problema do passado, ou seja, continua sendo obrigatório que os loteadores respeitem a lei de parcelamento de solo dali para frente. Então, nós estamos falando a REURB ela existe para quê? Justamente para regularizar, não deixar à margem da sociedade essas pessoas que possuem imóveis e não possuem documento. O senhor falou que um loteamento novo não pode fazer parte dessa... Sim, porque o loteamento novo significa que as ruas estão sendo criadas agora, toda a infraestrutura nova está sendo criada agora, então, na verdade, o loteador precisa de seguir a lei de parcelamento de solo para poder, e os parâmetros definidos pelo município também, para poder criar um novo loteamento. A REURB, ela olha para trás, ela olha o seguinte, o que eu já tenho consolidado aqui na cidade que infelizmente não dá para resolver pela lei de loteamentos. Então ela enquadra na REURB. Basicamente, simplificando, seria isso. Entendi. Então, é o que eu digo, né, no cartório. O processo hoje de REURB, ele é um ganha-ganha, que a gente chama. Ganha-ganha em que sentido? Todo mundo, com a regularização fundiária implantada no município, todo mundo ganha, só é benefício para todos. Em que sentido? Primeiro, a questão de dignidade. A pessoa só se torna proprietário com o registro. Ou seja, ela às vezes não pode, ela é impedida de participar de um programa de benefício, por exemplo, concedido, benefício de financiamento que é concedido para ela, porque ela não tem o registro do imóvel. Sim. Né? Ela de repente não consegue vender o seu imóvel por um preço melhor, porque ela não possui a matrícula desse registro. Uma empresa não se instala no município de Caculé, por exemplo, porque ela não vai instalar uma base, uma empresa grande não instala uma base num local que você não tem imóvel regularizado. Né? Futuramente, então há uma cadeia onde todos ganham. Como o Dr. Juan comentou, Caculé é uma cidade que a gente se surpreende. Com 25 mil habitantes, as pessoas são ousadas, as pessoas são empreendedoras. E a gente percebe diariamente no cartório, construtores chegam para a gente e diz da dificuldade de encontrar lotes regularizados para poder construir as casas financiadas pela Caixa Econômica Federal e para as outras instituições financeiras. Ou seja, por que todo mundo ganha? Uma vez que você tem lotes regularizados, você vai ter construções a mais na cidade. Então, você tem contratação de mão de obra, você tem contratação de pedreiro, contratação de pintor, você tem as lojas de materiais de construção vendem mais. Ou seja, é uma cadeia onde só faz com que a cidade cresça, por mais que você olhe pelo aspecto assim, regularização fundiária. Só que se você for parar para pensar na consequência que ela traz, é uma cadeia econômica que gira como um todo, possibilitando o crescimento da cidade. Né? E basicamente o papel do cartório é esse, é essa fiscalização se o procedimento está de acordo com a legalidade. E aí, estando de acordo com a legalidade, o cartório registra essa certidão que chega para a gente fazer o registro expedida pela prefeitura, onde os beneficiados passarão a ter as suas matrículas, os seus imóveis registrados. Tá? O cartório já deixou aí um pouquinho claro, já deixa também para a prefeitura, né, doutor William? Como que a prefeitura, como que o município de Caculé participa, entra nesse processo do REURB? Mal, primeiro, de agradecer pelo convite, agradecer ao Dr. Juan e a Gabriel que estão aqui conosco, lhe parabenizar pelo Caculé Nordestina, que esse site, esse programa que você tem criado, que tem feito muito bem, que ressalta nossas origens, isso tem agregado muito valor, trazido muito benefício para a cidade de Caculé. Então, parabéns a você. Sobre o papel do município na REURB, Mal, nós, desde o princípio, quando a lei surgiu e Gabriel já estava aqui, e ele foi um entusiasta disso, nós também, enquanto gestão, né, eu digo porque eu estou hoje vice-prefeito, mas sou advogado de profissão, então atuei e atuo, meu escritório continua atuando
apesar de eu estar afastado, meu escritório continua atuando nas demandas de regularização de imóveis no município, com uso capião, com inventário, etc, etc. E a REURB veio para agregar nesse sentido. Então, quando a lei chegou e a gente teve a oportunidade de implantar isso aqui no município, a gente abraçou. Sim. A gente encontra uma dificuldade porque o município não tem um nível de organização, um know-how que pudesse tocar isso sozinho, né? O ator principal da REURB é o município. O município é responsável por gerar os documentos, né? Principalmente a certidão, né, Gabriel? Principalmente esse documento que vai para o cartório. Mas a gente não tem corpo, a gente não tem condição de... um município igual Caculé, como a gente disse, tem bairros inteiros, como a Jureminha, por exemplo, que é um bairro hoje pujante no município, como diversos imóveis na própria avenida. Por quê? Porque vem imóveis de herança e aí o custo de um inventário é muito alto, então as pessoas foram protelando que se fizesse isso. O custo e o tempo de um processo de uso capião é demorado também, por mais que a lei agora também permita que a gente faça tudo isso via cartório, porque antigamente envolvia o judiciário, e a gente sabe da morosidade e da condição que o judiciário tem hoje. Então, o processo de REURB só tem a ganhar, o município só tem a ganhar, e os proprietários também. E é importante também que se faça uma distinção, e eu vou deixar isso mais a cargo de Dr. Juan e de Gabriel, que existem duas faixas de REURB, né? Tem a REURB social, que são para pessoas e imóveis de baixa renda, pessoas de baixa renda, imóveis que estão localizados em bairros que têm uma dificuldade maior de regularização, como tem também a REURB-E, né? A REURB-E, que é, de fato, essa com maiores condições, em que o proprietário tem condição de arcar com os custos. Isso tudo é definido também pela lei, como foi dito por doutor Juan. Então, o município de Caculé está aqui para apoiar. Nós estamos aqui hoje sentados com o Instituto Cidade Legal, que é um instituto que tem um know-how muito grande para poder realizar, mas a gente quer deixar claro que não fecha as portas para outros advogados ou para outros profissionais liberais que tenham interesse em fazer o processo de REURB, que possam fazer. Então, assim, a gente não está aqui direcionando a situação para o Instituto Cidade Legal. Óbvio que o Instituto tem um know-how, o Instituto se especializou nisso, buscou, faz investimentos para isso e tem uma capacidade de entregar isso com um tempo menor, porque tem uma equipe formada para isso. Mas isso não tira, por exemplo, a oportunidade de outros colegas advogados, de engenheiros e etc., que tenham o interesse em fazer parte do processo e que queiram buscar se especializar nisso, que possam fazer também. A gente pensa... Eu penso que isso agrega muito, disse Juan, no momento que nós tivemos. Eu acho que o Instituto vindo para cá e trazendo essa expertise que tem, só faz agregar ao município, porque nós precisamos disso. Isso dá dignidade às pessoas. Imagine você quer chegar num banco hoje, por exemplo, a Caixa Econômica Federal, que tem várias linhas de crédito, de financiamento para imóveis, para reforma de moradia, para construção de moradia, e você às vezes não consegue, o banco não lhe dá esse crédito porque você não tem um imóvel para dar em garantia, por exemplo. Você tem uma casa, mas é uma casa que tem o famoso recibo, Sim. que é o contrato de compra e venda que a gente fala aqui, né? Tem, às vezes é um imóvel de herança, e você... Então, assim, é uma oportunidade de você regularizar, de você ter com isso um documento, uma escritura pública registrada em cartório de um imóvel em seu nome, para que você possa ir ao banco buscar uma linha de crédito para financiar a sua moradia, para financiar o seu comércio, para financiar a sua construção. Então, assim, realmente é dignidade. A gente consegue com isso melhorar a vida das pessoas. Então, o objetivo do município, quando abraçou esse projeto, é justamente trazer dignidade para as pessoas, melhorar a condição de vida das pessoas, regularizar os imóveis, porque nós estamos numa cidade, como foi dito por Gabriel, e é uma realidade que eu, de fato, desconhecia. Eu sei da quantidade, Juan, que a gente sabe que são muitos imóveis no Brasil que estão nesse patamar, mas não sabia que chegava nesse nível, né? A gente aqui no interior, a gente tem noção, né? Que, de fato, a gente tem bairros enormes, por exemplo, o bairro da Estação, o bairro da Jureminha, que são bairros que surgiram de antigas fazendas, de antigos imóveis, e não foi feito o processo de parcelamento de solo, de loteamento, etc, etc. Então acabou gerando imóveis irregulares, por assim dizer, do ponto de vista de matrícula, do ponto de vista de documentos, que necessitam agora de um processo rápido, que não é um processo
por óbvio, burocrático, porque precisa existir, Gabriel, uma segurança jurídica. Então, a gente precisa buscar a documentação correta, a pessoa precisa ter um início de prova da propriedade que está ali, não é uma situação para você chegar tomando o imóvel de ninguém, muito pelo contrário, existe todo um regramento legal, toda uma lei que precisa ser seguida, editais e assinatura de confinantes e vizinhos que realmente comprovem que a pessoa exerce a propriedade, a posse daquele imóvel durante certo tempo, e aí entra o Instituto com a expertise que tem, com a parte de documento, a parte de engenharia para fazer toda a análise, né, para poder trazer, para colocar, para que depois essa documentação chegando no município, a gente possa fazer o filtro, fazer a relação, gerar o documento, que é a CRF, né, que é a certidão, e enviar para o cartório, para que o cartório, como faça o trabalho de filtrar esse documento, verificar se está tudo ok, dar seguimento no processo de regularização ou mandar uma nota devolutiva pedindo mais algum documento, algum outro requisito que tenha, para que a gente possa, no final, entregar uma escritura pública registrada em nome dessa pessoa. Perfeito. Eu queria perguntar, doutor Juan, né, como que a gente faz para entrar em contato, então, com o Instituto Cidade Legal e, assim como eu falei para você, né, que está em casa, tirar essas dúvidas. Ele vai tirar um pouco aqui para a gente, mas eu sei que outras vão aparecer. E como que a gente faz, doutor? A gente, inclusive, desde já, né, William, vamos deixar um convite a todos aqui, sexta-feira, lá no Cine Teatro, né, aqui de Caculé. Estaremos já com a entrega do primeiro resultado, aí, os primeiros beneficiários desse trabalho. A gente chegou aqui no mês de abril a Caculé, em poucos meses, né, 6 meses, a gente concluiu já esses registros dos primeiros beneficiários que foram lá no São Cristóvão, né, 4 quadras a gente regularizou lá, abrindo matrículas aí para dezenas de imóveis e titulando alguns. Então, sexta-feira agora às 19 horas estaremos lá entregando esses documentos já registrados, finalizados, primeiro caso de sucesso nosso aqui na cidade. Dizer que esse trabalho só é possível, a gente inclusive só vem a cidades hoje no Brasil onde a prefeitura é o grande entusiasta e promotor da regularização. Quem outorga o título, a escritura, é o prefeito. Sem a prefeitura, a gente sequer se aventura a entrar no município. Quero aqui também, desde já, deixar meu abraço aí à Nath, colaboradora que vocês colocaram lá para coordenar as atividades de REURB, sempre solícita e pronta para dar andamento, né? Veja que na região a gente está falando da REURB mais rápida que já foi feita aqui. Nem lá no cartório de Gabriel e nem em nenhum outro da região a gente fez um trabalho tão rápido quanto foi feito aqui. Isso graças ao empenho da prefeitura e do cartório lá de pé, né, para poder tocar esse trabalho e fazer acontecer. Então, esses dois agentes são os grandes responsáveis, prefeitura e cartório, para que esse trabalho pudesse estar sendo concluído agora. Nós somos, como se diz, praticamente os agentes privados, intermediadores das atividades técnicas, para que os verdadeiros agentes possam fazer aquilo que são os atos, né, de sua competência. Então, a gente estará no sábado e no domingo aqui, lá no Lagoa de Cima, em frente ao PSF, atendendo a população lá para fazer cadastramento. Teremos um foco no cadastramento do Lagoa de Cima, mas pessoas de outras localidades da cidade, né, que tenham interesse em regularizar, estaremos de portas abertas. Já até temos cadastro de outras áreas que estaremos dando sequência. Agora, a gente já teve o edital publicado para o Lagoa de Cima no Diário do Município hoje, REURB já instaurada, edital publicado, projeto de parcelamento do solo pronto. Daqui 30 dias, William, a gente já vai estar aí com o projeto pronto para ser levado à aprovação no município, remetido ao cartório para poder registrar. Então, um núcleo muito importante. Uma questão muito interessante que aconteceu aqui no município de Caculé. A gente tinha um imbróglio registral, uma questão de registro muito complexa no São Cristóvão, que foi o primeiro precedente de REURB para esse tipo de caso complexo que existia lá. O pessoal fala aqui que parece que é a área de CID, de quem que é? O São Cristóvão, uma área de não sei quem, que era uma área difícil de... Essa área do São Cristóvão, ela envolve loteamento, 3 loteamentos, na verdade, que foram loteamentos registrados, só que no decorrer do tempo foi desconfigurado. Então, por exemplo, ao invés de seguir as vendas certinhas, lote a lote, vendia-se parte de lotes. Então, vendia parte... Um lote, às vezes, ele estava desmembrado ali em 3, 4 partes, muitos recibos, ao invés de passar a escritura, muitos recibos, e que hoje é impossível diante da consolidação do bairro como um todo. Então, a gente está falando assim, desde o início ali da Praça da Feira, atrás da Praça da Feira, até
vamos dizer assim, o Alto da Boa Vista vai até o perto da Embasa, ali. Ou seja, ele engloba loteamento Sol Nascente, Sol Poente, Alto da Boa Vista 2, que é chamado de Alto da Boa Vista 2, que são loteamentos que fizeram certo no passado, mas infelizmente desconfiguraram todo o loteamento. Abriram-se ruas novas no meio dos loteamentos, ou seja, não era possível regularizar se não fosse pela REURB. Então, aí é por isso que justamente a gente tinha esse imbróglio. Por quê? Porque envolvia matrículas de loteamentos, uma matrícula específica que a gente tem aqui também, que é uma matrícula enorme, a maior matrícula do cartório, onde não é loteamento, mas existem mais de 200 imóveis que saíram dessa matrícula, e aí a gente precisou de parar, né, eu como oficial do cartório, juntamente com o município, o instituto, né, parar para estudar como que nós íamos resolver essa situação para poder seguir a REURB nesse núcleo, né? Então foi um precedente muito importante, com uma situação de alta complexidade, a gente conseguiu resolver e de forma rápida, né, graças à prefeitura e o cartório empenhados nisso. Então, como se diz, se o mais difícil foi feito, agora os que vêm, né, a tendência é ser mais tranquilo ainda de fazer, e com certeza com o apoio aí do município, o cartório, todos nós unidos aí a várias mãos, conseguiremos dar resultado a todas essas pessoas. Lembrando que esses imóveis rurais que têm características urbanas, acho que é Várzea Grande, o Núcleo Oxitário, Jureminha e muitos outros aí, a gente pode aplicar a REURB, porque a lei fala que, ainda que localizada em área inscrita ou qualificada como rural, se ela tem características urbanas, como, por exemplo, residências, né, imóveis que, apesar de localizado em área rural, têm uma finalidade urbana, podem sim ser regularizados via REURB. Então, sábado estaremos lá em frente ao PSF, no Lagoa de Cima, para atender a população aí de outros lugares da cidade e lá desse núcleo também, principalmente, para poder levar aquelas pessoas ali também uma solução, esse loteamento que foi implantado e que agora ele vai ser, né, plenamente regularizado, já que ele está lá consolidado com as infraestruturas, né, que agora vai poder então ter o crivo aí da legalidade, passando pela prefeitura e pelo cartório de registro de imóveis. E sexta-feira, nossa solenidade aí, né, onde vamos estar realizando o sonho dessas pessoas. E esta solenidade acontece no Cine Teatro, né, às 19 horas, né, 19 horas exatamente, para poder estar lá, a população toda convidada, né, William, para poder prestigiar esse evento, comemorar esse resultado, que Caculé está fazendo história aí na região com esses números. A gente, então, agradece de modo especial, né, aos convidados desta noite, e, é claro, você. Mais uma vez eu volto a falar, né? Caso você tenha a sua dúvida, deixe aí nos comentários, que com certeza, ao longo aqui desse nosso bate-papo, né, as respostas vão chegando. O nosso muito obrigado, doutor Juan, doutor Gabriel, doutor William, né, pela participação de vocês. E nós estamos aí, claro, deixando as nossas portas abertas para que vocês possam voltar mais vezes e trazer mais informações para a gente. Valeu, pessoal, obrigado e até a próxima.